E aí, pessoal? Bora mergulhar nas ideias de um dos maiores geógrafos do mundo, o brasileiro Milton Santos. Ele teve uma sacada genial. A globalização tem duas caras. Uma é a que a gente vê na TV, bonita, um verdadeiro conto de fadas. A outra? Bom, a outra é a realidade nua e crua, que ele chamou de perversa. Sacar essa diferença é o pulo do gato para se dar bem nas provas e principalmente para entender o mundo em que a gente vive. Vamos nessa? Sabe aquela história de que a globalização conectou todo mundo, que a gente vive numa grande aldeia global? Pois é, a pergunta que o Milton Santos deixou no ar é a seguinte: essa aldeia tem espaço para todo mundo de verdade? Ou é tipo um condomínio fechado, onde uns poucos moram na mansão e a maioria fica do lado de fora do muro? É com essa provocação que a gente começa a nossa análise. Primeiro vamos falar da versão que todo mundo conhece, a versão capa de revista. Milton Santos chama isso de a globalização como fábula. Pensa naquela propaganda bonita, sabe? É a globalização vendida como a solução para tudo, com a promessa de um futuro incrível e conectado para geral. Mas o que é essa fábula, afinal de contas? É justamente essa visão super otimista, quase ingênua. É a ideia de que a tecnologia por si só seria uma varinha de condão que ia resolver tudo, unindo o planeta, derrubando fronteiras e dando a mesma chance para todo mundo competir. Uma narrativa muito bem contada para parecer que é a única possível. E o que essa fábula prometia na prática? Bom, falava em criar uma aldeia global com comunicação instantânea. Prometia que todo mundo ia poder comprar as mesmas coisas e ter acesso às mesmas informações. E o mais importante, que todo mundo poderia circular livremente pelo planeta. Sonho, né? Mas agora, vamos botar o pé na realidade. Agora a gente vira a página do conto de fadas para encarar o que Milton Santos chamou de a globalização como perversidade. É aqui que a gente para de olhar a vitrine e vai ver como a loja funciona por dentro, no dia a dia da maior parte da população mundial. E aqui o choque de realidade é grande. Aquela promessa de aldeia global, na prática, virou um aumento gigantesco da desigualdade. O tal acesso igualitário se transformou em desemprego para muita gente. E o mundo conectado gerou uma competição tão feroz que só os mais fortes sobrevivem. São as duas faces da mesma moeda. E no centro de tudo isso, tal que o Santos definiu como tirania do dinheiro. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo, absolutamente tudo, saúde, educação, cultura, nosso tempo livre, tudo passou a ser medido pela mesma régua, a do lucro. Se algo não dá dinheiro, simplesmente perde o valor. E a informação, claro, não é neutra nessa história. Para o Milton Santos, a informação que chega até a gente é uma ferramenta poderosa. Ela é usada para convencer a gente de que esse sistema de consumo sem fim é o único jeito de viver, o único caminho para o sucesso. Ela vende a fábula para esconder a perversidade. E é óbvio que essa lógica ia bater em cheio no mundo do trabalho. Vamos analisar dois exemplos que são a cara dessa nova realidade: o desemprego estrutural e a famosa uberização. Primeiro, o desemprego estrutural. E atenção aqui, porque isso é muito importante. Não estamos falando daquele desemprego de uma crise econômica que depois passa, não. Aqui, o emprego some para sempre. Acontece quando a tecnologia, tipo robôs ou inteligência artificial, substitui o trabalho humano de forma definitiva. Já a uberização, que a gente vê nos aplicativos de transporte e entrega, é o próximo capítulo. Parece super moderno, né? Trabalhar quando quer, mas na verdade esconde uma realidade bem precária. A tecnologia faz a ponte, mas sem nenhum vínculo de emprego. E o que isso significa? Sem férias, sem 13º, sem segurança. Todo o risco fica nas costas de quem trabalha. E essa lógica toda nos leva para uma das maiores, se não a maior, contradição da globalização hoje em dia. Um paradoxo que define a nossa época. Liberdade total para algumas coisas e barreiras enormes para outras. Vamos ver como isso funciona na prática. Lembra daquela promessa de um mundo sem fronteiras? Então, a realidade é que nesse mundo globalizado, algumas coisas têm passe livre, circulam com um tapete vermelho. Já outras? Bom, outras batem de cara no muro. E aqui o contraste é gritante. O dinheiro, o capital, esse circula com liberdade total. Com um clique, bilhões de dólares cruzam o planeta em segundos. Quase não tem barreira. Agora, e as pessoas? Os migrantes que buscam uma vida melhor. Ah, para eles a história é outra. O fluxo é super restrito, controlado por muros, por vistos, por leis cada vez mais duras. Uma consequência direta e bem perversa disso é a tal da fuga de cérebros. Pensa só, um país em desenvolvimento investe na formação de médicos, cientistas, engenheiros, e aí, quando esse profissional está pronto, ele vai embora para um país rico em busca de um salário melhor. Quem perde é o país de origem.
Ok, o cenário parece bem sombrio, né? Mas calma, a parte mais genial do pensamento de Milton Santos é que ele não era só um crítico. Ele também era um otimista que acreditava em mudança. Depois de mostrar a perversidade, ele aponta uma luz no fim do túnel. Uma outra globalização é sim possível. Então, a pergunta que não quer calar é, diante de tanta coisa errada, de tanta desigualdade, existe uma saída ou a gente tem que aceitar esse modelo e pronto? Para Milton Santos, a resposta era um grande e sonoro não. Existe sim uma alternativa. E quem seriam os heróis dessa nova história? Esquece as grandes empresas ou os governos poderosos. Para o Santos, a verdadeira mudança vem de baixo. Vem de quem mais sente na pele os problemas da globalização perversa. O pessoal das periferias, os movimentos sociais organizados e os intelectuais que não ficam em cima do muro. E como seria, então, essa outra globalização? Seria um mundo onde a cooperação vale mais que a competição, um sistema que se preocupa em resolver os problemas reais das pessoas, tipo ter uma casa, saúde e educação de qualidade, em vez de se preocupar só com o lucro de poucos. Enfim, uma globalização com mais alma, mais humana. E para fechar, fica uma reflexão. Milton Santos nos deu as ferramentas, o mapa da mina. Agora, a pergunta volta para a gente. Olhando para o nosso dia a dia, para as nossas atitudes, para a sociedade que a gente vive, qual globalização estamos ajudando a construir? A do conto de fadas? A da perversidade? Ou estamos na luta por essa outra, mais solidária? A resposta, bom, a gente constrói todo dia.